Olá, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Então, queridos, hoje a gente vai fazer uma revisão do caderno 2, tá? De Geografia. A gente já finalizou esse caderno, porém eu quero trabalhar com vocês uma revisão para que fechemos com chave de ouro, para que fique bem mesmo fixo o conteúdo acerca, tá, da Europa, tá? Os seus aspectos naturais, aspectos rurais, enfim, tudo aquilo que a gente viu ao longo do caderno 2 de Geografia da turma do 8º ano, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei aqui a capa, né, para vocês identificarem de primeiro. Também coloquei algumas imagens que vocês podem encontrar ao longo do livro. Não estou citando páginas, porque é uma revisão completa, tá? O mais completa possível aqui. Então, para me acompanhar, pessoal, sempre esteja aí com seu caderno em mãos, seu livro em mãos, para que a gente possa fazer aí algumas observações, tá? Então, o relevo europeu, ele é marcado pela distribuição da população ao longo de planícies. Isso é comum, tá? Não só na Europa, mas também em outros continentes, porque o ser humano ele busca um local mais estável para morar, certo? Para construir a sua casa, para construir a sua vida, tá? Para plantio também é interessante morar ali, construir um plantio, criar, na verdade, um plantio em um local estável, um local mais reto, né? A gente chama isso de planície, que é um tipo de relevo, tá bom? Então, a população na Europa, ela se distribuiu mais, ela se concentrou mais nas planícies, que tem um clima também mais ameno, ou seja, um clima mais tranquilo, um clima mais equilibrado, e também um solo fértil, que é aquilo que eu falei para vocês, devido à influência do quê? Dos rios. E aí tá outra característica do relevo europeu, o uso dos rios. Os rios de planície europeus estão entre os mais navegados do mundo e os rios de planalto europeus têm boa produção hidrelétrica, com destaque para os localizados na Áustria, na Noruega, tá? Na Suécia e na Suíça. O que isso significa? Significa que, de imediato, a gente pode observar que o relevo europeu, pessoal, eles têm uma grande quantidade de bacias hidrográficas. Tá? Nós podemos observar isso em relação à Europa. E isso favorece um clima mais tranquilo, favorece um solo mais fértil, tá? Porque a gente tem aí águas, tem rios, ok? Favorece a produção hidrelétrica, entendeu? Então é importantíssimo a gente estudar isso, sem falar das hidrovias, né? Que são os transportes realizados através dos rios, que é muito utilizado também aí na Europa. Isso também influencia o clima, né? Favorece o clima, porque a gente tem mais água evaporando. Se tem mais água evaporando, a possibilidade de o clima ser mais ameno é maior, porque tem a quantidade de vapor de água a mais, né? E isso a gente chama de umidade, que é um elemento aí para o clima e para o tempo também, que são dois conceitos na geografia diferentes, tá? Então vamos lá, continuando aqui, só para relembrar vocês os tipos de relevo mais comuns, inclusive aqui no Brasil, a gente tem planície, planalto, né? Montanha não é algo muito comum aqui no Brasil, depressão, escarpas e chapadas. O que cada desses significa? Né? Coloquei aqui para vocês relembrarem e entenderem melhor a situação da Europa, tá? Então, a planície é um terreno plano com altitudes de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar, tá ok? É geralmente onde a gente vê aquele pasto quando vai visitar algum parente que tem uma fazenda, você vê uma área, né, mais plana. Planície nada mais é também do que aquela região que está próxima ali de rios, né, de mares, né, e ela é composta pelo acúmulo de sedimentos, e é onde as pessoas costumam, né, quando surgem as cidades de forma espontânea, elas começam a morar, né, a construir suas casas em locais que tem esse tipo de relevo, uma planície, tá? Inclusive, se a gente for observar, por exemplo, o Brasil, qual é a região onde há mais concentração de pessoas, onde há uma densidade populacional? Nos litorais, principalmente nas capitais, que, né? Mas a gente for observar de forma o todo,
os litorais têm uma grande concentração de pessoas, certo? Planalto. Planalto são terrenos mais altos que as planícies com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Então entenda de imediato que planalto, que é esse plano, entre aspas, só que alto, para vocês nunca mais esquecerem. Ele tem características como chapadas e escarpas, que eu também coloquei aqui para vocês o que significa cada uma, tá? Então, dentro desse tipo de relevo, a gente pode considerar que existem essas duas características, né? Ou é chapada, ou tem ali uma escarpazinha que pode configurar aquele tipo de relevo. Outra coisa são as montanhas, que são porções mais elevadas da superfície terrestre. A gente chama também de cordilheiras, né, de montanhas, cordilheira, por exemplo, do Himalaia, né, os Alpes suíços, enfim, regiões onde são fruto de o quê? De um dobramento moderno, ou seja, encontro de duas placas tectônicas no período terciário, tá, por aí. E essas placas, elas, lembrem o seguinte, quando se chocam, o que acontece, pessoal, quando as placas se chocam? A placa mais grossa é empurrada para cima, a mais fina é empurrada para baixo, tá? Então, se uma placa continental entra em choque com uma placa oceânica, qual é que vai para baixo, qual é que vai para cima? A placa continental ela é sempre mais grossa do que a placa oceânica, ok? Então, ela vai ser empurrada para cima e a oceânica vai ser empurrada para baixo. E, claro, com o escape ali de magma, desse choque ou também dessa convergência, né? Aliás, dessa divergência também pode ser o afastamento de placas, sai o magma. O magma também pode dar origem a montanhas, né? Ele pode dar origem a vulcões, por exemplo. Por quê? Porque essa lava, esse magma, ele petrifica, ele se solidifica e cria ali, pode criar uma montanha, pode criar um vulcão, enfim, certo? E depressão, que pode ser tanto depressão relativa como absoluta, tá? A relativa, ela quando está acima do nível do mar, e a depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar, tá ok? Então esses são os tipos de relevo, só para relembrar você, já que a gente está falando de uma revisão, queria deixar destacado aqui. Norte, centro e sudoeste, tá? Sul e sudeste são regiões aqui que a gente estudou ao longo deste módulo, ao longo destes módulos, né, do caderno 2, acerca da Europa. E aí tá cada característica, tanto do norte, do centro, como do sudoeste, do sul e do sudeste da Europa, tá? O norte ele tem uma região mais de baixa altitude, isso porque tem aí uma grande presença de rochas antigas. Se a gente tem rochas mais antigas, pessoal, a gente pode considerar que essa região ela sofreu mais o que? Erosão. Se ela sofreu mais erosão, ela tem aí, então, um desgaste maior, certo? Então, ela tem uma baixa altitude, certo? Essas regiões que tem umas montanhas mais altas, a gente chama de dobramentos modernos, tá? Que se formaram aí no período terciário. O que acontece? As montanhas, tá? Principalmente aí do norte, que tá no slide aí para vocês, elas passaram por um grande processo de erosão causado pelas glaciações. E o que foram as glaciações? Foi aquele processo de congelamento, né? De neve caindo em cima da superfície terrestre e o descongelamento. Quando descongela, lava a rocha, lava o solo, leva embora nutrientes, provoca rachaduras. E vocês imaginem esse processo, anos e anos, milhares de anos, esse negócio de gelar, congelar e descongelar, formando, né, vários rios, formando, né, no caso, nessa região, fiordes, né, que são esses vales formados pelos descongelamentos causados pelas essas glaciações. Enfim, isso provoca aí um desgaste dessas rochas, né? Esse congelamento e descongelamento, esse processo de glaciação, que a gente chama de erosão, né? Que é nada mais do que essa ação natural, tá?
que pode ser aumentada, acelerada pela glaciação. Várias das maiores capitais da Europa, além das milhares de pequenas e médias cidades, localizam-se às margens de rios. Isso porque, pessoal, a Europa ela tem mais de 100 bacias hidrográficas. Tá? Então, a Europa ela tem uma grande quantidade de rios, como a gente já mencionou muito bem aqui, tá? Lembra que isso aqui é uma revisão. E eu trouxe para vocês os 3 aí principais, Danúbio, Reno e Volga. Tem também um mapa dos principais rios, onde aparecem outros, tá? Também aparecem os mares, como o Mar Negro, o Mar do Norte, tá? E as capitais aí, como Lisboa, Varsóvia, Viena, né? Londres, também que tem a presença do rio Volga, do rio Reno ou até do rio Danúbio, tá? Considerado do ponto de vista geopolítico, o mais importante rio europeu é o Danúbio, tá ok? Nós também temos aí o Reno, que tem uma grande importância econômica, e ele integra-se a ferrovias e rodovias, sendo um dos mais navegados do mundo. Também tem o Volga, tá, com seus 3.688 quilômetros, é a mais extensa via fluvial do continente, estando inteiramente dentro da Rússia. Mas a Rússia é gigantesca, né, pessoal? A Rússia é simplesmente o maior país, né, em extensão territorial do mundo. Então, é comum que um rio desse tamanho esteja simplesmente localizado ali naquela região, né, nessa área, porque é uma área enorme, gigantesca. Pessoal, coloquei aqui para finalizar os tipos de vegetação que a gente consegue encontrar aí na Europa, tanto a tundra, a taiga, né, que são marcadas por características próprias. Vocês podem observar na imagem, por exemplo, que a tundra ela ocorre no extremo norte do continente, né? Ela é nada mais do que encontrada em regiões mais montanhosas, mais elevadas, tá? A gente chama aí tanto de tundra ártica, como também pode ser a tundra alpina, tá? Olha a configuração, olha a forma como ela parece, né? Parece até meio que um musgo, né? Esse é o tipo de vegetação que a gente considera como tundra, e claro, no livro de vocês traz algumas referências de países. Tem a taiga, que já é bem maior, né? A taiga ela já vem com uma vegetação através inclusive de floresta. A gente chama de floresta de coníferas. Ela é composta por pinheiros, tá? E por isso o nome de coníferas, devido também, pessoal, à formação da sua folha, ao formato da sua folha. Ela é bastante explorada na Rússia, na Finlândia, na Suécia, tá? E olha aí a imagem para que vocês possam entender a diferença, né? Tundra e também a taiga ou floresta de coníferas. Se vocês verem essa imagem, tiver opções, por exemplo, qual é o tipo de vegetação? Lembre-se, essa mais alongada, essa em forma de floresta, a gente chama de floresta de coníferas ou taiga, e a tundra é essa vegetaçãozinha mais rasteira, tá ok? Também tem a floresta temperada, que é totalmente diferente, a cor, né, o formato da folha também totalmente diferente, como vocês podem observar aí, mesmo uma imagem um pouco distante, a gente consegue entender, inclusive que a região é de uma região temperada, ou seja, um clima, pessoal, totalmente diferente daqui do clima da floresta de coníferas, tá? Onde a gente pode observar aí uma forma de folhagem diferente, tá ok? Nós também temos aí a floresta mediterrânea, que ela ocupa áreas próximas do mar Mediterrâneo. E claro, olha também a diferença dessa vegetação. Olha como ela é mais singular, mais simples, tá? Não tem, por exemplo, uma variedade de cor. Ela está mais dentro aí de uma região mais rochosa, tá? E isso a gente chama de mediterrânea, tá? São essas as 4 principais tipos de vegetação, os 4 principais tipos de vegetação da Europa, que eu quis também ressaltar aqui para vocês, tá ok? E quero que lembrá-los que acompanhem sempre a Agenda Edu, tá ok, meus guerreiros? Não deixem de acompanhar a Agenda Edu, não deixem de fazer as atividades, e até mais, tá ok? Até mais, guerreiros!